Boa noite a todos e todas. Nosso tema hoje é Cores para um Janeiro Branco. E nós estamos, então, com esse webinário, nos integrando aos eventos, às mobilizações que instituições de saúde fazem em janeiro para chamar a atenção da necessidade de se cuidar da saúde mental, né? Esse ano, esse evento, né, esse projeto do Janeiro Branco, que tem crescido muito, ele tem como tema a saúde do mundo, porque, na realidade, estamos todos interconectados e já não é mais uma questão local, regional, nacional, mas é uma questão global. E então o Janeiro Branco encampou essa ideia, né, e vai se abordar a questão mundial da necessidade de se cuidar, né, da saúde mental. Então, eu vou começar as apresentações, né, das pessoas que vão estar encaminhando as comunicações. Vou começar pela Cristiane, que é a debatedora hoje, né, que vai nos auxiliar a encaminhar as questões. Cristiane é uma companheira de equipe de muitos e muitos e muitos anos, não é? Não precisamos dizer quantos, mas são muitos. E a Cristiane é psicóloga, ela é arteterapeuta, ela está se especializando em psicologia analítica, né? E ela é professora dos nossos cursos de pós-graduação, tanto de arteterapia como o curso de envelhecimento. E nos tempos mais recentes, a Cristiane tem caminhado por uma trilha que eu considero assim muito complexa e muito árdua, que eu tenho assim toda admiração, né, por essa caminhada nova que ela está fazendo, que ela está dando suporte, fazendo cursos sobre um tema muito delicado, que é o luto. Tá? Então, assim, tenho muita admiração por essa coragem, porque realmente não considero que seja absolutamente um tema simples, né? Quero, assim, com muito prazer, apresentar a Soraya Lucato, né? Que está aí como Atelier Clolier, né? Aí na tela. Soraya é do mundo das artes, né? Ela é formada em artes cênicas pela USP, graduada em artes visuais pela FAMOSP, né? É assim que fala. Tem uma especialização na Espanha, em Bilbao, né? Lá no País Basco, de educação criadora. E eu creio que a mais especial das especializações, porque me parece que é aquela mais se dedica, né? Que é uma especialização que foi feita na França, né? Em Paris, no Instituto Arnold Ter, né? E que você usa a metodologia no seu ateliê, né? E até vai nos falar um pouco sobre isso. Eu observei aqui que você não colocou uma coisa que eu vou acrescentar, porque eu sempre acrescento, que você tem um canal de podcast, né? Você não falou que você tem um canal de podcast. Como que você não fala? Não é verdade? Então, eu estou falando aqui para você. É um canal ótimo, né? Que tem temas de arte-terapia, enfim, que eu acho que é muito bom falar. E a terceira pessoa que eu vou apresentar, né? Depois eu vou passar a palavra para a Cristiane, é Oda, né? Oda Toissima, que está em Fortaleza também, como a Soraya, né? Oda é graduada em pedagogia e tem duas especializações, né? Uma em psicopedagogia clínica e outra em atendimento educacional especializado.
E aí a Oda também não colocou a coisa mais incrível que ela faz, que ela trabalha nas residências inclusivas, que é um trabalho dificílimo, complexo, árduo, com uma população que requer assim muita habilidade para ser trabalhada, e ela não pôs. Mas imagina se eu não vou contar, né? Então, Oda acompanha as residências inclusivas aí na cidade de Fortaleza e faz um trabalho excepcionalmente bom com esse público. Aí eu vou passar para a Cristiane, que vai terminar as apresentações. Né? Boa noite, gente. Obrigada, Ângela, pelo convite para estar nessa roda de conversas. Né? E eu vou apresentar a nossa anfitriã, Ângela Filippini, arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pela EICOS, né, na UFRJ. E como Ângela também, né, gosta de contar algumas coisinhas, né, eu vou relatar aqui um episódio que aconteceu com a gente logo que começou a pandemia, né, que eu fiquei muito preocupada como é que seriam os atendimentos, como é que a gente ia passar por esse lugar do online, né, desse formato online. E eu não esperava outra atitude da Ângela que não fosse essa, né? Porque eu considero ela como uma águia, que ela consegue visualizar situações dentro da arte-terapia lá na frente, enquanto a gente está olhando aqui, ela consegue ter uma visão, né, de um alcance muito maior. E a gente foi trocando o pneu do carro com o carro andando, e eu não esperava outra atitude diferente dela do que a gente passar para esse lugar do online. E eu acho que isso, na época, né, ficou assim, muito marcante. Isso é saúde mental, isso é uma preocupação social, a gente tinha uma preocupação ali. Então, eu não poderia deixar de falar justamente nessa mesa, né, esse lugar que ela trouxe para todos nós. E a outra pessoa que eu vou apresentar, Rosane, né? Rosane Mello, que é enfermeira... Estou vendo. Que é enfermeira do FRJ, mestre em enfermagem também pela FRJ, doutora em enfermagem e psiquiatria pela USP, arte-terapeuta pela Pomar, aromoterapeuta, né? Professora associada da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, membro dos grupos de pesquisa de Núcleo de Estudos em Gênero, Direitos Sexuais e Produtivos, e a Enfermagem e Saúde da População. Orientadora da Liga Acadêmica de Atenção à Saúde Mental, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Unirio. E pós-graduanda do curso de Psicologia Junguiana da Universidade Estácio de Sá. Essa é uma característica peculiar de Rosane. Ela não para. Ela está sempre buscando mais alguma coisa, né? Mais algum curso, mais uma especialização. Então, eu não poderia deixar de falar, né, Rô? A gente já se conhece há algum tempo. Eu vou voltar, vou passar agora a palavra para a Ângela. Ok, obrigada, Cristiane. Então, vamos contextualizar um pouco essa questão do Janeiro Branco, né? Antes da gente dar a palavra para as palestrantes hoje. Então, assim, o Janeiro Branco ele começou em 2014 e ele foi resultado da iniciativa de um psicólogo mineiro que se chama Leonardo Abraão, mais exatamente de Uberlândia. Ele era do ambiente corporativo e ele se deu conta que havia problemas de saúde mental com os trabalhadores, porque as pessoas se sentiam muito pressionadas no ambiente corporativo e, eventualmente, adoeciam por conta dessa pressão, eventualmente pela insegurança de pensar que não estavam fazendo o que era necessário para se manter empregada. Isso em 2014. E aí o Leonardo formou um grupo de psicólogos, a princípio mineiros, lá em Uberlândia, para discutir essas questões e criar essa campanha.
Ele partiu do pressuposto que janeiro era um mês branco, entre aspas, porque era um mês de inícios, né? Que a gente está fazendo planos, então era a analogia, a metáfora da folha em branco, que a gente pode preencher com coisas novas e que era uma oportunidade propícia para fazer mudanças. E aí, vejam, eu acho que tem uma coisa importante, né, da gente compreender no âmbito da saúde mental, que são os movimentos que as pessoas fazem. Porque assim, foi assim que a história começou. No entanto, essa história ela já se ampliou para 8 países. Então, a ideia foi tão assim considerada tão útil, tão interessante, que outros países aceitaram essa ideia e também fazem o Janeiro Branco. Então, Angola, Japão, Irlanda, Colômbia, Portugal, Estados Unidos e México. Mas vejam que era uma ideiazinha, uma semente de um psicólogo que ficou incomodado porque as pessoas também estavam desconfortáveis, e aí ele conversou com os companheiros dele, e olha só onde a gente está, né? Agora, em 2022, a gente tem um tema de um Janeiro Branco que abarca a globalidade, né? Assim, a questão internacional, como é que vai a saúde mental? Então, eu tenho uma pergunta, né, para todas vocês, que é a seguinte: como vocês estão percebendo as transformações na saúde mental em nosso país, nesse período de incertezas, prolongamento e agravamento da pandemia? E, nesse contexto, como que a arte-terapia pode contribuir? E aí eu vou devolver para a Cristiane, né, que tem a missão de coletar essas percepções, essas impressões, e também lembrar as pessoas que temos um tempo, né, e que precisamos transitar dentro dele. Tá bom? Cristiane, com você agora. Ótimo, obrigada, Ângela. Eu gostaria de começar com a Soraya. Se você quer que eu repita a pergunta? Tá tranquilo? Espera aí. Oi, boa noite. Obrigada, Boa Cris. noite. Tá tranquilo, tá tranquilo. É uma pergunta complexa, né? Não é uma pergunta tranquila, não é uma coisa fácil de responder, ó, tá aqui, né? Eu acho que mais do que uma resposta é uma reflexão, que é o que a gente precisa fazer. Logo quando começou a pandemia, efetivamente, né, que a gente teve que se trancar em casa e mudar hábitos, mudar maneira de pensar. Eu parei um tempo, eu dava aula naquela época, eu dava aula para criança pequena, eu dava aula de arte para criança de 3 anos. Então, foi a primeira parte que parou, né? A gente parou imediatamente e, a partir daí, eu fiquei em casa e eu recebia muitas mensagens das crianças. Na época, a gente trabalhava pelo Teams, então elas mandavam mensagem: pode me faça alguma coisa para eu fazer, um desenho, alguma coisa assim. Eu queria, sabe, uma coisa informal. E eu comecei a atentar para isso. E eu comecei a me preocupar muito com essas crianças, de falar, poxa vida, a gente, adulto, tá difícil, mas a gente entende processos. A criança ainda não chega, agora até chega, né? Porque elas já estão percebendo vontade de vacinar, a necessidade de vacina, enfim. Mas no começo da pandemia, não. As crianças estavam assim, tipo, tem que ficar aqui porque tem um vírus. E eu não sei nem como mas eu tenho que ficar aqui. Então, eu comecei a fazer um trabalho com essas crianças, eu comecei a produzir lives por minha conta, aumentei minha conta no Instagram, assim, né, de acesso, que eu mal acessava, na verdade, e eu comecei a produzir lives todos os dias, às 4 da tarde, todos os dias, com alguma atividade plástica, para que essas crianças pudessem... E elas se comunicavam comigo, porque eu sempre escolhi algumas crianças e abria para elas conversarem comigo. E ali eu percebi que a coisa ia apertar mais. Eu falei, vai chegar uma fase que essas crianças não vão dar conta de ficar em casa. No segundo mês que eu estava fazendo essas lives,
eu já percebia que as crianças já estavam impacientes. O que isso me fez refletir? A capacidade que a arte tem de auxiliar nestes processos. Claro, eu sou arte-terapeuta já há algum tempo. Quando eu comecei esse trabalho, já estava na arte-terapia, já estava atendendo, mas a profundidade que eu tive em saber que o fato das crianças desenharem todos os dias, e daí, a partir do desenho dessas crianças, eu me comunicava também com a família, porque muitas vezes estava a mãe junto, e eu falava, bora desenhar aí também, vamos lá, vamos fazer isso. E aí mãe fazia, pai fazia, às vezes o irmão fazia, e muitas vezes a família toda acabava desenhando, porque eu falava para eles assim, uma coisa muito importante, que é uma das bandeiras que eu defendo, é o fato de você desenhar espontaneamente, não ter julgamento, enfim. E aí eles foram se soltando, então a gente viu, eu consegui ver várias coisas que apareciam aí por meio do desenho das crianças. E foi aí que eu intensifiquei o trabalho em arte-terapia. Eu parei de fazer as lives, até porque eu também não dava mais conta, eu fui mais procurada para trabalhar com arte-terapia, com as pessoas, e montei alguns grupos, que era uma coisa que eu só tinha um na época, depois eu comecei a montar outros grupos, então aumentou, e ali eu percebi que sim, a arte-terapia ajuda muito na pandemia, no sentido das pessoas poderem colocar para fora as suas angústias de uma forma lúdica. É como se eu usasse, e é como não, né? Certamente a gente usa a plasticidade, seja ela pelo desenho e tal, no meu caso, trabalho bastante com desenho, é como se eu consigo me projetar nesse desenho de uma maneira mais tranquila, eu não sofre-se tanto quanto se estivesse falando, olha, eu estou realmente em luto, eu estou isso falando, né? Mas a pessoa representando aquilo, ela mesma acha caminhos, e não só fala do luto, ou de outras perdas, ou de pessoas com ansiedade, que foi o que eu mais trabalhei nesse ano, nesse último ano principalmente, uma questão de ansiedade muito grande com as pessoas, por conta de não saber o que vai acontecer. A gente também não sabe, está todo mundo no mesmo barco, o mundo está no mesmo barco. Né? O mundo está no mesmo barco, e a gente se deu conta de que o mundo está no mesmo barco, por conta da pandemia. A gente viu que não é só eu que posso pegar Covid. O mundo inteiro pode estar contaminado. Entendeu? Não sou só eu que posso morrer, o mundo inteiro pode morrer. O mundo vai se transformar, o que ele está se transformando? Qual é a transformação? Então, esses questionamentos, a arte-terapia trabalha de uma forma bastante lúdica, né? Então, respondendo essa questão. A outra questão que eu acho importante é você perceber que você faz parte de uma célula. A pandemia fez isso com a gente. Então, forçosamente, a gente percebeu que a gente é interdependente. Tá? Então, que o fato de eu não usar máscara, por exemplo, impacta na saúde do coleguinha, vamos dizer assim, como a gente fala na escola, né? Impacta na saúde do mundo. Então, eu tenho que me precaver também, né? Essas coisas da saúde mental, que é o nosso ponto principal hoje, é uma saúde mundial. E o que eu achei mais legal é o reconhecimento da arte, que era uma coisa que a gente já sabia há muitos anos. Quem está no mundo da arte educação e da arte-terapia sabe disso há muitos anos. Né? Mas é como o filme, né? Não Olhe para Cima. A gente vem falando já há um tempão, e tudo bem, e não olhe para cima. Chega uma hora que a gente tem que olhar de frente. Então, eu acho que é isso que a arte-terapia traz. Eu estou muito feliz com essa descoberta das pessoas. E foi por esse motivo, né, depois só contando essa trajetória que eu contei lá no comecinho, com as lives com as crianças, e depois os grupos de estudos, a intensificação do estudo do desenho, que já é meu objeto de estudo há anos, e culminou na ideia do podcast, como a Ângela falou, que eu acabei esquecendo
Mas o podcast eu criei porque era uma forma de eu levar a arte-terapia para as pessoas que não conheciam. E não só arte-terapia, falar de arte. Primeiro foi uma questão para mim, que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu sou hiperativa, eu faço milhões de coisas, e eu queria falar com as pessoas. E eu me mudei para Fortaleza, e cheguei aqui em lockdown, eu estava sozinha aqui, ninguém veio ainda, agora que as pessoas estão vindo, né? Mas eu fiquei sozinha durante um ano, e eu falei, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu vou criar um podcast. E criando esse podcast, eu vi que não tinha nenhum podcast sobre arte-terapia em português, tem em outros idiomas, mas assim, que só falasse de arte-terapia. E eu resolvi colocar o Conversas Criadoras, que era a princípio para falar de arte, gastronomia, todas as coisas que eu gosto, para focar na arte-terapia. E aí eu comecei a chamar arte-terapeutas do Brasil todo, quem quer falar, para uma conversa informal, para contar como é que as pessoas estão trabalhando, quais são os estilos de arte-terapia, porque são vários, para que as pessoas possam conhecer mais e acessar essa ferramenta que é bastante acessível e democrática, para recuperar a sua saúde mental, ou para, pelo menos, ampará-la durante essa transição aí. Quando você estava falando, Soraya, eu me lembrei uma frase, né? Fala da Feiga, né? Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. E é do mesmo modo necessário. Sim. Né? O quanto que você não criou, que você recriou, trouxe esse imaginário, trouxe vida, né, para esse momento agora, né? Trouxe movimento também para essas pessoas. O quanto que isso não nutriu ela justamente nesse momento agora, né? Eu dei uma olhada lá no seu Instagram, gostei muito do seu espaço, assim, fiquei admirada lá com o teu trabalho, né? A gente vai falar isso depois na segunda rodada, né? Sim. Obrigada, Cris. Eu gostaria agora de passar para a Rosane, para ela responder essa pergunta. Bem, né? Boa noite, agradecer o pessoal por ter me chamado, né? Ter me convidado, e também agradecer ao Leonardo Abraão, porque se não fosse ele, a gente não estava aqui, né? 9 anos de Janeiro Branco, né? E como isso tomou um rumo bacana. Então, acho que assim, eu preparei assim, uma outra fala, né? Porque a pandemia ela veio, de uma forma ou de outra, colocar a humanidade em xeque. A gente foi colocado em xeque. A gente vem num movimento de olhar para fora, tudo é o que está fora. A gente tem, como brasileiros, o que é bom está fora. Então, a gente tem um movimento natural para fora. Natural não, mas que movimento social, cultural, que faz com que a gente dê mais importância ao que está fora do que está dentro. Então, a pandemia colocou a gente em xeque, e a gente teve que, de alguma forma, parar de olhar para fora, e a gente teve que olhar para dentro. Então, eu tive que olhar para dentro de mim, eu tive que olhar para dentro da minha casa, tive que olhar para dentro da minha relação, e a gente não tinha isso como um hábito, né? Então, tudo é fora. Onde é que são as minhas relações? São fora. E aí vem essa questão, vem essa pandemia, e faz com que a gente olhe não para dentro, não somente para dentro, mas também as questões da minha existência. Então, quem eu sou, as minhas fragilidades e outras questões muito complexas que a gente perdeu o hábito de criticar, de olhar, de acolher. Então, e olhar para dentro, como eu falei, não é nada fácil, e a gente precisa ter um processo terapêutico aí que nos ajude a fazer essa transição de fora para dentro. E aí é onde eu acho que cabe a arte-terapia e os processos terapêuticos em geral, né? Então, como eu venho falando, confrontar o monstro, aí eu, né, esqueci o nome dela, perdão, do ateliê... Soraya. A Soraya falou de um filme, né, que eu até conversei com o Cristiano no outro dia sobre ele, e aí eu vou trazer um outro filme, que é aquele filme Monstros S.A. da Disney, né?
que o que acontece? Enquanto eu olho para aquele monstro, eu grito, tenho um morro de medo dele, né? Ele fica impossível de conviver. Mas quando a gente pega esse monstro, dá uma olhadinha nele, senta no colo dele, dá um beijinho, faz um afago, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. Só que esse processo não é nada fácil, né? E aí a gente chegou um momento que a gente teve que olhar por quantas anda meu corpo, né? Olhar o corpo da gente. A gente não está mais fora, agora eu sou obrigada. Ou, né, seria muito bom se a gente olhasse para o próprio corpo. Como é que anda o meu corpo? Como é que andam as minhas questões emocionais, psíquicas, minhas relações de trabalho, as minhas relações sociais, né? Então, a gente não teve muita opção de olhar para dentro. Né? Quer dizer, a gente teve que olhar para dentro, né? Então a gente não teve muita opção. E aí muitas coisas vêm à tona. É esse corpo maltratado, esse corpo negado, esse corpo que não cabe num determinado estereótipo que nem brasileiro é. Não é? São relações de trabalho, relações afetivas que já estão mais frágeis e que não é fácil a gente olhar e avaliar quantos divórcios aconteceram, quantos casamentos aconteceram, quantos desempregos, quantos empregos. Então, a gente passou por um momento de reorganização. Até isso, como a Soraya estava falando, chegou um momento que estava muito complicado. O que eu fiz? Eu comecei a fazer as lives, então foi uma reinvenção. Então, a gente chegou no momento que ou a gente reinventava e olhava com toda sinceridade, possibilidade e apoio, né, que a gente precisa disso, ou a gente sucumbia. E além dessa dificuldade dessas relações com a gente mesmo, né, teve uma outra coisa que foi o luto iminente, que não foi um luto global. Então, aquele luto de será que eu vou morrer? E eu venho nesse lugar de enfermeira, né? E falando de relatos, né, de pessoas que ficaram meses sem ir para casa. Por quê? Porque tinham medo de levar o Covid para dentro de casa, não é? E que um familiar morresse, ou a si mesmo. Então, a gente passou por, ainda está passando, né? Acho que agora com um pouco mais de... a gente está mais habituado, mas nós ainda estamos passando por essa situação, né? E que a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a gente teve... como é que é assim, o panorama que a gente tem no Brasil? A gente tem assim, uma média geral de 50% da população que tiveram sua saúde mental menor do que era. A gente tem um número maior, cerca de 60% das mulheres tiveram uma perda de qualidade de vida e de saúde mental. A gente tem aí uma média de 40 e poucos por cento de homens. Então, a gente fica assim, a metade da população entrou em sofrimento. E aí? E enquanto profissionais, de uma forma geral, a gente tem, vocês terem noção, a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento que cerca de 93% dos profissionais de saúde mental ficaram fora. Não tinham como atender. Então, conforme a gente tem um incremento de 50% de aumento dessa demanda, a gente tem mais de 90% desses profissionais de saúde mental não tendo condição, né, de acolhimento. Então, isso fica assim, é um sofrimento muito grande dos profissionais de saúde em geral, né? Então, a gente vai perceber que dentro desses 50% da população em geral, a gente vai ter profissionais que são de saúde mental, que também estão com medo de morrer, estão com medo de levar a doença para dentro de casa, né? Que a vida mudou, uma sobrecarga de trabalho gigantesca, não é? Então, a gente tem profissionais cansados, com uma desvalorização econômica, porque uma coisa é colocar na mídia, os profissionais são maravilhosos, a outra coisa é remuneração, carga horária aumentada. Então, a gente tem um aumento absurdo do sofrimento psíquico dos profissionais, né? Então, a gente tem aí uma sobrecarga danada,
que a gente não está dando conta, né? Eu sou supervisora, faço a supervisão dos alunos, então eu ando nos CAPs, né, do Rio de Janeiro e eu vejo como é que a coisa está complicada. Cerca de metade da equipe, né, vai alternando, mas cerca de 50% das equipes dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial, estão em quarentena, ou pelo Covid ou pela gripe. E aí você vê profissionais, ainda mais nos CAPs 3, que são esses CAPs que ficam funcionando 24 horas, as pessoas tendo que dar conta porque o colega está com Covid em casa. Então, fazendo plantões de 24 horas para poder segurar minimamente essa clientela psicótica grave, que também chega lá com uma crise psicótica, né? E com Covid ou essa gripe. Então, a gente, assim, em termos de Rio de Janeiro, acredito que esteja no Brasil inteiro, a gente está num momento muito complicado, né? E aí eu fico pensando, né, que eu vejo em alguns lugares assim, temos que ter uma política pública que dê conta da saúde mental. Vamos praticar exercícios, né? Vamos desenvolver o nosso autoconhecimento, vamos aumentar nossa qualidade de vida, a se abrir para as novas possibilidades, se espiritualizar, contato com a natureza, incrementar a autonomia. Aí eu olho para a população e vejo uma população pobre, sem acesso à saúde, sem acesso à educação. E isso me incomoda muito, porque a gente tem uma comunidade, que a gente tem uma população com uma baixa escolarização. Então, eu acredito que até com essa pandemia, por exemplo, com essa possibilidade que Soraya abriu, não só Soraya, mas um monte de gente, né? Até para... depois a gente vai falar, eu tive uma experiência com homens trans, e aí a gente ainda consegue, mas a gente tem um grupo muito grande que não tem acesso a isso. Não tem acesso a dados, não tem acesso à internet, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, quanto arte-terapeuta, tem muita coisa para fazer, né? E aí, como acessar essa galera que não tem condição? Eu tive alunas, por exemplo, que tem aquele mito, né? Que dentro da Universidade Federal só tem gente com dinheiro, né? Aí eu tive alunas que o pai ficou desempregado, foi vender máscara na rua, uma outra que o pai ficou desempregado e trabalhou na padaria, não tem o menor problema com isso. Mas para mostrar que isso é uma ilusão, isso é um engodo, achar que nas universidades federais só tem gente com dinheiro, né? Então a gente tem alunos que moram na comunidade, tem alunos que não conseguem abrir a câmera porque tem vergonha de onde moram. É um grupo muito grande Então, acho que a gente ainda tem, assim, muita coisa para fazer. Obrigada, Rosane. Quando começou a pandemia, eu fui logo procurar um curso de capacitação em saúde mental e atenção psicossocial na Fiocruz, né? E eu vi esses dados que a Rosane está trazendo, né? Mais de metade da população ia ficar acometida, né? Com relação à saúde mental. E o que a gente está vendo realmente é demais esse lugar, né? A gente recebe. Eu trabalho com um grupo específico também de médicos, né? Pessoas de dentro do hospital, médicos, enfermeiros e outras, né? Outras pessoas dentro do hospital. E o que eu trabalhei com eles, né? O que eu consegui trabalhar com eles e fui fazendo um trabalho de manutenção, no sentido de que eu queria toda semana um atendimento, mesmo que eles trocassem de plantão, entendeu? Eu remanejava o meu horário, eu tinha uma flexibilidade, mas eu comecei a trabalhar com o imaginário. Eu comecei a trabalhar com a imaginação. Eu trouxe para eles um pouco de refresco, um pouco dessa criatividade nesse meio que eles estavam tão árido, tão áspero. Então, isso trazia uma manutenção para que eles aguentassem passar mais uma semana, né? Realmente era um lugar, era um momento nutridor, né? Porque a gente sabe essa realidade, né, do imaginário, né? Aí eu fazia diversos tipos de trabalho, até porque às vezes eles estavam até no local de trabalho mesmo, em algum lugar. Então utilizava essa imaginação, e essa imaginação ela me trazia para o real. Eles estando deslocados durante um tempo para um outro lugar, uma outra realidade, eu movimentava essa energia psíquica. E aí, eu movimentando essa energia psíquica, eu evitava justamente o encapsulamento, o enrijecimento e
ou adoecimento. Um sintoma para trazer esse adoecimento. Então, eu fiz um trabalho com eles de manutenção durante muito tempo, principalmente no primeiro momento, né? Quando a gente não tinha ideia direito, né? Acho que a gente ainda está aprendendo junto com o que está acontecendo, né? A gente ainda está entendendo, porque era para ser 15 dias, um mês, a gente vai ter 2 anos já de pandemia e a gente não tem ideia do que vai acontecer, né? Literalmente é isso. Agora eu vou passar para a Oda, né, para ela responder esta primeira pergunta. Boa noite a todos, gratidão. Quero agradecer a Ângela Filippini pelo convite, quero agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer vocês. Estou tímida, nem parece, né? Mas, ó, esse aqui é o que mais eu trabalhei nessa pandemia. Mesmo com o coração assim, ó, quebrado. Porque eu perdi da família muita gente e isso eu pensei que eu não ia conseguir. Mas uma das coisas que me segurou foi a minha fé em Deus. Porque Deus fez eu até conhecer a Ângela Filippini. E descobri que a minha arte que eu fazia com os meus aprendentes do abrigo, que eles eram do abrigo ADOC, e hoje eles estão em residência inclusiva. E através da arte-terapia eu vi que, gente, eu fazia arte-terapia e não sabia. Então, através do conhecimento, aí fui começando a ler, fui começando a estudar, foi que eu descobri que a arte, ela salva vidas. Apesar de muitas perdas na minha família, a minha fé, o meu amor pela arte fez com que eu ajudasse os meus aprendentes que, além de deficiência intelectual severas, tem outros que são múltiplas deficiências, né? Dentro de uma residência. Então, foi um ganho muito grande para mim e para eles. Eu tenho que reinventar, eu tenho que desconstruir e construir novos atendimentos até para movimentá-los, entendeu? Porque eles viviam trancados, não podia sair, o medo estava dominando, né? Não só eles, como os cuidadores, os profissionais que trabalhavam, né? E eu, geralmente, com esse nariz, às vezes, eu quebrada. Mas a arte que me funciona, que me dá energia, fazia eu chegar, às vezes, só isso. Eles riam. Eu chegava, tinha uns depressivos chorando. Mas a arte, gente, a arte de sorrir, era isso que eu tinha que levar. Eu tenho aprendentes que são cegos. Tive que... Gente, o que eu vou fazer? Aí, bora pintar a garrafa e fazer a letra V. Aí, o meu aprendente que é cego e tem deficiência intelectual e outros transtornos, ele é um V de vida. Então, nós temos que agradecer o maior presente que Deus deu para nós, que é a nossa vida. E a nossa vida é uma casa. Sempre eu levo isso para eles. A gente sempre quer olhar a casa dos outros. Como é que está a casa dos outros? E a minha casa? A pandemia foi um momento de reflexão, de mostrar para o mundo todo que a vida é mais importante que tudo, gente. É mais importante que isso, né? É mais importante que tudo que a gente pensa que é importante, né? Uma bolsa cara para me fazer feliz, né? O shopping para mim ir lá. A vida é importante. E a arte-terapia, ela só traz ganho, só ganho.
ela traz uma troca, porque a partir do momento que a gente trabalha com o outro, a gente começa a se trabalhar, né? A gente começa a arrumar a casa do outro e a gente olha para dentro da nossa casa e vê, gente, tá tudo desarrumado, né? Então, é a minha arte, gente. E é isso, essa é a minha arte, né, Belinha? Com certeza. E você tem que caminhar, tem que tomar bastante água. Isso mesmo. A partir do momento que eu levo essa mensagem para os meninos, eu estou mandando essa mensagem para mim. E aí, você fez massagem no seu pezinho? Não fiz massagem no meu pezinho. E a unha? Não fiz minhas unhas. E o cabelo despenteado? Ai, mesmo, vou arrumar meu cabelo. A partir do momento que eu estou multiplicando, jogando as sementes para os meus aprendentes, eu estou jogando essa semente para mim. Eu estou me enriquecendo de vida, né? Eu tenho ouvido isso muito de Ângela Filippini. Como é que você está se olhando? Você está respeitando os seus limites da sua idade? Porque às vezes eu esqueço. Eu sou uma criança eterna, sabe? Tem aprendentes meus que eu não levo nada de material, porque senão eu vou apanhar com material. Às vezes eu vou só eu, meu corpo e uma música instrumental, entendeu? Tem aprendentes que eles não gostam de ser tocados, mas eu vou assim, ó, como se eu fosse uma folha, e eu deixo ele me tocar. Se necessário, a gente se deita no chão, se joga no chão, com a música instrumental tocando, e a gente vai rolando no chão, e de repente ele vem e me toca aqui, e as pessoas... O movimento da vida ficam assim, ó, parece que você, ó, pirou. Não, eu não pirei. Eu simplesmente deixo a arte tomar conta, entendeu? E ela me levar, é o meu carro-chefe para o meu trabalho, aonde quer que eu vá. Se eu vejo que tem alguém triste ali, parece que a arte-terapia é uma missão que veio para a Terra para salvar vidas, que veio trazer vida. Então, eu não posso ver, tem alguém ali assim, está precisando de ajuda. Quando eu vejo, eu não estou nem indo, eu já cheguei lá. Então, a arte é isso, né? Aqui é um passarinho que eu fiz para contar a história para os meninos, né? E aqui era um baldinho, era para ser um baldinho, né? Que eles não falaram que não era baldinho, né? Então, nós, arteterapeutas, levamos, como esse passarinho, isso é um beija-flor que eu quis fazer, um baldinho de água, de sementes, e vai espalhando vidas. E essas vidas vão multiplicando outras vidas. Então, nessa pandemia, eu só trabalho muito também com essa pedra. Essa pedra eu guardo com muito carinho. Ela foi feita lá no ADOC, quando os meninos ainda eram do abrigo ADOC, que hoje eles são da residência inclusiva aqui de Fortaleza. Essa pedra era um aprendente que ele gostava de tacar pedra nos outros. Aí eu lembrei do poema de Carlos Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E hoje, no nosso meio do caminho, tem uma pandemia, né? E no meio do caminho continua essa pandemia. E a incerteza, e o medo, a insegurança e a tristeza. E uma das coisas que eu tenho aprendido para mim, que eu tenho levado para os meus aprendentes e para quem quer que eu encontro, é que a nossa vida ela tem que ser alimentada com fé, com amor, com determinação, com coragem, né? Coragem, primeiramente, de ajudar a nós mesmos, né? Porque se a gente se ajuda, a gente com certeza vai ajudar o outro. É isso. Obrigada, Oda. Nossa, que sensibilidade, né? Bem-vinda, né? Esse lugar do arte-terapeuta, ser apaixonado pela arte
e pelo lugar de estar do lado do outro e fazer essa arte com amor, né? Essa entrega. Eu acho que a gente compactou aqui nesse mesmo lugar, né? Ângela, agora eu vou retornar para você para a gente ir para a segunda rodada. Ok, Cristiane. Realmente, ouvir a Oda, né, a gente pode ficar ouvindo, assim, é sempre muito encantador, né, essa energia generosa que ela tem para colocar num trabalho tão difícil, né, com a mediação da arte. Realmente eu tenho uma profunda admiração pela forma como ela trabalha, né, que, assim, quanta energia, né, de saúde, de transformação, tenho realmente muita admiração por isso. Bom, eu queria trazer um tema, né, antes de passar para a segunda rodada, que eu colocaria assim, no tema das coisas um pouco espinhosas, né, na área de saúde mental, mas eu acho que a gente precisa também conversar um pouco sobre essas questões, né? Eu prestei atenção que Rosane me parece que citou alguns dos pressupostos do Janeiro Branco para esse ano, né? Assim, levantando como será, né? Será que dá, né? Para colocar? E são 12 pressupostos, né? E um pressuposto é autonomia mental. Olha que palavra assim interessante para a gente pensar quantas camadas de sentido, né, tem na palavra autonomia mental, né? O que será que é isso? Então, a gente está falando de processos de adoecimento. Talvez fosse interessante a gente dar uma lembrada que antes da pandemia, antes, viu, gente? Não é na pandemia, não, antes, o Brasil tinha o recorde, o maior número de transtornos de ansiedade, mas não foi na pandemia, era antes. Então, acho que cabe a pergunta, né, no âmbito da autonomia mental, o que passa? Mas, assim, por que a gente tinha esse troféu às avessas do maior índice de ansiedade, né? E eu não sei se quem está prestando atenção um pouco nas notícias, né? Tem circulado assim uma metáfora que estamos fazendo um voo cego, né? Estamos fazendo um voo cego. E aí a gente vive uma situação assim peculiar. Creio que todo mundo está acompanhando que, de repente, voos estão sendo cancelados porque não há comissários suficientes. Eu pergunto assim, mas na primeira curva ascendente da pandemia, os voos foram cancelados porque não tinha comissário, ou eventualmente não acontecia voo ou diminuía voo porque não tinha passageiro. O que mudou? Né? Porque o exercício da autonomia mental ele precisa favorecer as pessoas a juntar peças de um mosaico no qual a gente está inserido, né? Então, a gente teve um suposto hackeamento dos dados do Ministério da Saúde, um hackeamento absolutamente peculiar, porque quem presta atenção em notícias sabe que hacker, ele hackeia e ele levanta um banner assim e diz assim, fui eu. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou do grupo tal, hackeei porque... Mas não, foram tão elegantes esses hackers, eles só destruíram a contabilidade das coisas que a gente precisa saber. E aí? Né? Será que isso tem a ver com saúde mental? É voo cego? Mas como é que é isso? Como é que uma população vai voando cegamente sem dados? Sem dados. A gente não sabe o que está acontecendo. Né? Então, a autonomia mental ela está um pouco para além da gente usar as cores, as formas, né? Ela está também em a gente poder exercitar a consciência crítica e estar presente, né?
Aqui no Rio de Janeiro, durante muito tempo, quando havia eventos públicos grandes, era feito um chamado assim, Marielle Franco presente. Tinha muita Marielle Franco presente. Então, autonomia mental tem a ver com isso também, a gente ficar presente, né? Para a gente se recolher em casa, para a gente colocar máscara, usar álcool gel, e também para a gente usar, junto com tudo isso, mais um adereço, que é a consciência crítica. E a arte-terapia nos ajuda, porque o trabalho criativo, ele ativa os nossos processos cognitivos, ele estimula o nosso pensamento divergente. E pensamento divergente é um negócio assim que... mas a arte estimula o pensamento divergente. E pensamento divergente leva a inovações, a boas soluções, inclusive como viver razoavelmente bem nesse período de incertezas. Então, vou devolver para você, Cristiane, para as perguntas específicas, mas lembrem disso. Autonomia mental também é sinal de saúde mental. A gente não precisa comprar todas as versões que nos são vendidas. A gente pode construir as nossas juntando as pecinhas do mosaico. E, gente, vai dar cada mosaico legal. Vamos lá, Cristiane. Obrigada, Ângela, adorei, é isso mesmo, né? Quando você estava falando, estava pensando, né? Quanto mais a gente usa a criatividade, mais a gente movimenta essa energia, né? Imagina se eles vão querer gente com essa energia movimentando, com essa capacidade crítica de pensar e de trazer para esse lugar. Mas nós estamos aqui, né? Para este lugar, presente. Né? Que bom, não é mesmo? Eu vou fazer agora uma pergunta para a Soraya, né? Soraya, quais ferramentas terapêuticas você utiliza em seus atendimentos? Angela, é bem isso. A arte ela tem essa capacidade de fazer com que a gente pense no sistema. Né? Quando as crianças perguntavam para mim assim, por que tem arte na escola? Por que tem essa matéria na escola? E assim, a minha primeira resposta, entre tantas outras, eu falava assim, porque arte não é feita da noite para o dia. Você precisa pensar, você precisa juntar peças, você precisa ir atrás do material ideal, você precisa construir, você vai trabalhar com a frustração de não dar certo, você vai trabalhar com a criatividade de fazer diferente porque não deu certo. Né? E tudo isso é visão sistêmica. É por isso que a gente tem arte na escola. Não é para ser artista, ninguém tem, né? A não ser para uma escola específica de arte. Mas as ferramentas que eu uso, a principal delas é o desenho, que é o meu objeto de estudo. E não é o desenho, como eu falei aqui, não é um desenho artístico, é um desenho espontâneo, é um desenho ancestral. Já faz 12 anos que eu faço esse estudo, eu fui estudar na França com o criador do jogo de pintar, que é o Arno Stern, que é um alemão que tem 97 anos, e eu fui estudar com ele em 2010, e em 2016 fui estudar em Bilbao com um professor que também estudou com o Arno e levou para a argila e para o corpo esse estudo, então eu quis complementar os meus estudos. Hoje eu dou uma formação sobre isso, que chama linguagem criadora, né, que junta o desenho, o corpo, as expressões, as linguagens expressivas, mas no sentido de você se reconectar com a sua ancestralidade. O desenho, ele é inerente ao ser humano. O ser humano desenha desde sempre. Né? A gente pode ver pelas cavernas que essa foi a primeira forma de comunicação impressa, né? Materializada. E a partir daí a gente carrega isso no DNA. A criança, logo pequena, o primeiro riscador que ela pega é para desenhar. Para desenhar para quê? Primeiro, para perceber que ela é criadora. Ela criou uma coisa. Ela fez um gesto que está impresso e ela viu aquilo. Isso é muito importante. O fato dela ver aquela produção. Né?
Porque o gesto ela está fazendo o tempo todo e ela percebe o corpo, e isso é legal, e quando ela leva para o desenho, ela percebeu, isso veio do meu corpo, isso é meu, legítimo, isso carrega uma memória e está aqui. E a outra pessoa percebe isso, né? É uma maneira de comunicação. Então, esse é o meu principal objeto, é o desenho. A outra forma que eu trabalho sempre é por meio de meditação. Eu sou meditante há muitos anos, vários tipos de meditação eu já fiz, né, e faço até hoje. E na pandemia, pelo fato de eu trabalhar online e mudar o meu atendimento para online, eu tive a ideia de fazer, e deu muito certo, porque eu fui muito procurada por mulheres que estavam com crise de ansiedade. Começou por aí. E a crise de ansiedade, além de tratar o porquê dessa ansiedade, que é uma coisa que as pessoas normalmente não falam, elas falam, tá bom, toma maracujina, toma não sei o quê, toma não sei o que mais, toma não sei o que mais. Ok, você fica mais calminho. Mas e o que levou você à ansiedade? E aí, como é que a gente faz? Né? Com o bolo lá atrás. Né? Então, é como se a gente puxasse um negócio do ralo e vem cabelo, vem um monte de coisa, e você tem que tirar, né? Tirar tudo aquilo. Então, essa coisa da ansiedade, o que acabou me fazendo? Perceber que as pessoas precisavam aprender a lidar com a ansiedade. E depois que aprender a lidar com a ansiedade, colocar para fora o que está atrás da ansiedade. E uma das coisas é a respiração. E a meditação, qualquer que seja, religiosa, não religiosa, científica, qualquer tipo de meditação, o ponto principal é a postura e a respiração. Não a postura de lótus. A gente faz sentada, da maneira melhor possível, só que a coluna reta, sem tensão. Então, eu comecei a fazer a meditação, colocar a meditação, para depois começar a fazer um desenho de alma, um desenho que não passa pelo nosso crítico, né? Um desenho que é aquilo que eu estou a fim de colocar para fora, e a partir desse desenho, a própria pessoa faz o seu caminho, que é o que é a autonomia. Autonomia na filosofia é você criar as regras para o seu próprio caminho. Então, esse é o trabalho. Basicamente, é como eu faço o trabalho, tanto com criança quanto com adultos, né? O ateliê, infelizmente, a gente fechou agora. Eu até consegui abrir um pouquinho, eu vim para Fortaleza para montar o ateliê chamado Clolier, que faz o jogo de pintar, e que dentro desse jogo de pintar a gente trabalha o desenho ancestral. Né? Eu montei dentro do Instituto da Primeira Infância, que é o IPRED, que é um instituto que trabalha com crianças abaixo da linha da pobreza, para trabalhar desnutrição, e eles viram a necessidade de trabalhar arte com essas crianças, né? E eles viram no jogo de pintar um trabalho que atendesse, porque o jogo de pintar ele tem isso, né? Ele trabalha heterogêneo, não são grupos seriados. E aí eu vim para cá, eu realmente resolvi seguir meu coração, eu larguei a escola onde eu dava aula, né? Fiz a transição, pedi demissão, e vim para cá, para Fortaleza, para fazer esse trabalho, junto com a Universidade Federal do Ceará. Então, a gente está fazendo uma pesquisa aí também para ver o quanto a arte ajuda nesse processo aí dessas crianças com essas questões aí de desenvolvimento cognitivo desacelerado por conta da desnutrição. Então, esse é o meu trabalho também, além dos grupos de mulheres que eu venho trabalhando já há um tempo. Eu olhei seu Instagram e o espaço é lindíssimo, né? Eu fiquei com vontade de pintar com o corpo, né? Naquele espaço todo rodeado, assim, de um monte de ideia na cabeça, né? Essa é a ideia. Ele é daquele jeito para você poder usar o corporal. Ah, tá. Então é isso mesmo, né? E que quando você falou de trazer o desenho, né? Além de ter essa parte de entendimento e tudo, né? Tem uma outra parte também, que quando você traz essa materialidade, é uma conversa, né? Do mundo interno com o mundo externo. Então não é só o chá, não é só o maracujá. O que aquilo me levou para que eu, né, manifestasse aquele sintoma. Então, a materialidade traz esse símbolo. E a gente entrando em contato com esse símbolo, a gente vai ter um entendimento do que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, como é amplo, essa visão é ampla, né?
Parabéns, eu gostei muito do Muito trabalho. obrigada, Cris, muito obrigada. Rosane, agora a Rosane, eu quero que ela, né? Deixa eu ver aqui a pergunta de Rô. Gostaria que você compartilhasse conosco sobre o seu trabalho com o grupo de homens trans, que você já falou um pouquinho no começo, né? Como se formou o grupo e qual foi o reflexo da pandemia para o seu grupo, né? E aí você vai falar como é que a arte-terapia auxiliou nesse grupo. Bem, gente, ser trans assim, no mundo inteiro. No Brasil, né, é mais complicado ainda, né, ser uma pessoa trans. Então, eles sobrevivem de uma maneira mais múltipla possível, né? E assim, ainda tem várias questões, que ser homem trans é uma coisa, ser mulher trans é uma outra coisa completamente diferente. Completamente. Então, o que que aconteceu? Eu tenho um trabalho com essas pessoas, né? Em geral, LGBTQIA+, né? Já tem bastante tempo, então, e fiz amizade com a galera toda, sou uma pessoa assim, que sempre tento me colocar bem acessível, né? E tem o Gabriel Van, que tem uma representatividade gigantesca na esfera dos homens trans aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo também. Ele fica muito, né, nesse eixo Rio-São Paulo. E quando eu conheci Gabriel, ele foi lá na universidade falar sobre acessibilidade aos sistemas de saúde. E Gabriel, né, ele se tornou um homem negro, então ele saiu do lugar de uma mulher negra com corpo desejável, coisificado, né? E ele foi para o lugar de um homem negro que tem muita relação com a violência, né? E Gabriel já, assim, viveu muitas coisas. E a gente sempre conversou muito, né? Sobre essas questões da saúde mental e tal. E chega em abril de 2020, Gabriel entra em contato comigo, fala assim, Rosane, os homens trans estão se matando, a quantidade de suicídios, de depressão, das pessoas não terem para onde ir, e isso tá assim, eu tô com medo do que está acontecendo. Porque Gabriel, ele é um dos líderes do núcleo João W. Nery. Né, João W. Nery, eu aconselho vocês a conhecerem a vida de João W. Nery, porque foi um dos primeiros homens trans, né, que se assumiram, e ele é maravilhoso, era, né, maravilhoso e tal. Então, além do Gabriel estar nesse lugar, junto com o pessoal do João W. Nery, ele resolveu, junto com um grupo de homens trans, né, começar atendimento em saúde mental online para o Brasil inteiro. Gente, foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente ficou 8 meses, e assim, era uma equipe multi, para a gente tentar organizar como é que a gente ia funcionar com homens trans que já tinham saído do armário, que não tinham saído do armário, que a família sabia, que a família não sabia. E aí, como é que a gente vai trabalhar? A gente ficou 8 meses junto com o pessoal da psicologia, do serviço social, terapia ocupacional, eu da enfermagem, tentando organizar esse atendimento. E tudo gratuito, né? Porque tinha que ser. Não tinha todo mundo com trabalho voluntário, né? A gente sempre trabalhando na questão multiprofissional. Então, em geral, eu atendia junto com uma psicóloga, professora da Rural, e ela é especialista em gênero, né? Então, a gente fez uma dobradinha. Então, depois da gente organizar esse grupo, como é que esses homens trans seriam atendidos, então tinha um grupo que ficava muito responsável pelo atendimento direto, e tinha um outro grupo que ficava, porque a gente acabou que recebeu assim, pedidos de atendimento de homens trans do Brasil inteiro. E como é que a gente ia fazer isso? Em situações de depressão, ideação suicida,
como é que a gente ia fazer? E aí a gente começou, tinha um grupo que era especializado assim, em trabalho em rede. Então, uma outra coisa que a gente fazia era tentar contato com os serviços de saúde mental. Gente, Minas Gerais, no Sul, Nordeste. E aí tinha uma psicóloga que ela é maravilhosa, ela tem essa capacidade de articulação. Gente, eu não conheço uma pessoa que consiga fazer isso tão bem como ela, né? E aí ela conseguia essas articulações, e essas pessoas que não moravam no Rio, a gente conseguiu encaminhar para o atendimento pessoal lá perto da moradia. Quem era do Rio, a gente ficava atendendo, né? Então, que dobradinha era essa que eu fazia com essa psicóloga, né? A gente trabalhava sempre muito com objetos que tem em casa, fácil, né? E aí eu trabalhava muito com papel, né, gente? Porque você tem papel. Então, eu trabalhei muito com mandala de papel, com origami, colagem, né, para que eles tentassem. Muitos não conseguiam nem mostrar para a gente. E eles ficavam com essa liberdade, né? Então, não conseguiam abrir câmera. E aí a gente tentando, teve situações de suicídio, inclusive aqui no Rio. Então, a gente teve pessoas que a gente teve que encaminhar mesmo para uma internação. E assim, enquanto arte-terapia, né, eu trabalhava muito com essa questão do papel, porque era o que era possível. E assim, algumas produções que a gente conseguia ver, né, porque tem isso muito, as pessoas trans, né, de não querer ver, não serem identificadas, então não conseguia abrir a câmera, não conseguia dar um número para a gente trabalhava numa situação assim, muito delicada, né, e muito complicada, e a gente assim, conseguiu fazer, e sempre em dobradinha, a gente sempre, nunca trabalhava uma pessoa só, então a gente trabalhava sempre de uma forma multiprofissional, com supervisões, a gente tinha supervisão uma vez por mês, né? Que tinha Trabalho um muito grupo. rico, né, Rosânia? Foi muito bacana. Multidisciplinar, né, que você está falando, né? Que deu uma assistência, né? Então a gente Parabéns. trabalhava com a fala e com a expressão, né? Mas assim, situações muito complicadas de meninos Sim. que começaram a fazer a transição, então já estavam começando a criar barba e tal, moravam afastados da família. E aí teve que voltar para o núcleo familiar. E aí teve que voltar para o núcleo familiar, desfazer a hormonização, né? Sim. E assim, gente, é muito sofrimento. O povo que fala que as pessoas são LGBTQIA+, por escolha, estão assim, ledo engano, né? Porque é muito sofrimento, né? Mas seu trabalho é riquíssimo, né? E eu imagino, né? Vocês envolvidas nesse lugar, justamente agora no mundo pandêmico, né? Oda, eu vou querer que você me responda aqui agora. Você pode nos contar um pouco sobre seu trabalho nas residências inclusivas e como percebe que fazer arte auxilia no bem-estar desses residentes? Eu trabalho em 5 residências inclusivas, porque eu não queria deixar nenhuma sem a pedagoga, porque contrataram a mim, graças a Deus, mas foi por minha vontade, entendeu? Porque eles falaram, Oda, não é muito pesado para você trabalhar em 5 residências inclusivas, e cada uma é num bairro, que tiraram eles do abrigo e dividiram em 5 casas. Mas o meu coração é apertado, gente, e aí? Peraí, eu vou me programar, eu vou ter que dar conta, nem que seja um pouquinho de mim, eu quero deixar para cada residência. Aí, acabou que eu fico uma semana apenas em cada residência. E nessa uma semana são apenas 4 dias. E para cada residência tem um tipo de oficinas de arte que eu levo. Tem umas que elas já dominam a pintura em tecido, entendeu? Geralmente tem uma temática. E eu deixo que elas escolham, entendeu? Eu quero uma boneca, eu quero que você me fale dessa boneca. Você quer uma boneca triste, uma boneca alegre? Aí tem outra residência que eles já trabalham mais com essa oficina aqui, utilizando material reciclado, né? Aqui,
é um artista que ele mesmo desenha e eu faço com que ele seja o coordenador da oficina, sabe? E isso trabalha muito a autoestima dele, né? Porque ele já tem autoestima lá embaixo, até porque, né, vamos dizer, são meninos que foram abandonados, né, pela família. E aí, às vezes, eu filmo ele dando essa oficina desse material aqui. E, geralmente, com essas oficinas, se transforma em contação de história. Entendeu? E, às vezes, eu pego o que está acontecendo dentro da residência para me trabalhar aquilo que está acontecendo dentro da residência, utilizando dessas oficinas que eu trabalho com eles. Isso aqui também é de garrafa PET. Isso aqui tudo transforma em contação de história. Aí é uma balança, entendeu? Uma balança. Aí, com os que são muito comprometidos, eles fazem o trabalho de papel machê. Né? Eu faço eles rascar, eu faço mais com papel higiênico, sabe? Que eles rasgam assim, entendeu? Às vezes a gente tem que pegar na mão deles para eles rasgar, porque eles não têm muito, assim, parece que eles viajam, assim, né? São muito severos, os autistas severos. Mas eles trabalham, que é esse material aqui, ó. Entendeu? Então, geralmente, eu trabalho com sucata, entendeu? Reciclagem. O lixo se transforma na maior riqueza na nossa mão, entendeu? Com pedras, né? Essa aqui é a minha primeira pedra que eu amo tanto, que eu trouxe lá do ADOC. Foi o primeiro trabalho que foi feito lá e eu guardo. Aqui ele não pintou, eu deixo eles livres. Eu disse, aqui, falta pintar aqui. Só é para pintar aqui. E ele, né? Até hoje ele é assim, eu sou o artista, entendeu? Tem outras residências que eu já trabalho com bonecos. Aí uma residência empresta para o outro, são minhas ferramentas de trabalho. Incrível. Essa ferramenta de trabalho foi feita na pandemia, na festa junina, que eles não iam poder ter os convidados, né? E nem as meninas iam poder sair da residência delas para dançar com eles. Então, o que eu fiz? Na residência que tem só os meninos, eles confeccionaram as meninas para dançar com eles. Entendeu? E na residência das meninas, elas confeccionaram o menino para dançar com elas. E nisso entra a contação de história, né? Então, na contação de história, eles estão direto agora. Acabou que saiu a festa junina e eles continuam fazendo parte, né? Então, incrível a sua sensibilidade e olhar assim, acho que quando o cliente chega, né, quando a pessoa está ali, a gente tem que olhar dentro do contexto, né? Isso é uma coisa muito importante. E você está trazendo justamente esse olhar delicado e atencioso, olhando as pessoas que você está colhendo nessas casas inclusivas, olhando elas dentro do contexto e trabalhando essas necessidades quando elas apresentam, né? E dando justamente ferramentas necessárias para que elas vivam nesse mundo com uma inclusão. Mas foi tão lindo essa criação dessa ferramenta que eu me emocionei, sabe? Agora, eu tive que segurar a lágrima, porque eu fiquei muito emocionada, porque parecia que tinha pessoas de verdade na festa. Porque eles faziam a voz deles, uhul! As meninas, aí elas faziam a voz do macho, né? Entendeu? Tinha. Imaginário também. Era uma alegria que parecia que estava cheio de gente na residência, né? Disse, então, incrível, eles davam vida e isso trazia vida até para os próprios cuidadores, que às vezes tinham uns deficientes, né? E ficavam, gente, que coisa linda! Incrível, a arte é linda demais, gente. A arte dá uma saculejada na gente, verdade, levanta a poeira e dá volta por cima, né? É isso aí. Oda, obrigada. Eu gostaria de comentar rápido, porque a Ângela falou dessa questão do trabalho com o luto, né? Eu sei que ninguém gosta de comentar muito sobre esse lugar, mas falar que esse lugar de trabalhar o luto também a gente está trabalhando a saúde mental.
Hoje em dia, a gente não tem falado, a gente não traz isso à tona para que isso venha, né? Para que a gente trabalhe. E dentro da arte-terapia, a gente tem muitas ferramentas para trabalhar nesse lugar, né? Eu diria assim que ninguém consegue mensurar aqui 610 mil mortos. Eu também não consigo mensurar isso. E eu, sinceramente, não sei o quanto que isso ainda vai ecoar na gente lá na frente, o que isso vai reverberar. Não sei. Isso a gente tem que reverter justamente nesse lugar da arte da criação. Nós ficamos longe de trabalhar os rituais, né? Tudo na vida da gente tem os rituais. E os rituais com relação, né, a um falecimento, a uma morte, a gente foi completamente distanciado por causa do Covid. Então, trazer à tona que, de alguma forma, esse cliente venha e trabalhe, elabore esse ritual, esse momento de passagem, é estritamente necessário para não virar um luto patológico, para que essa energia não fique presa, estagnada ali. Essa energia precisa ser trabalhada e ela precisa ser transmutada para um outro lugar. Não estou querendo diminuir de jeito nenhum a dor de ninguém e falar que as pessoas têm que sair do luto hoje, amanhã ou muito rápido. Não, de jeito nenhum. Eu acho que temos que respeitar o ritmo de cada um, o entendimento, o que aquilo, né, tá trazendo de conteúdo, mas nós temos o luto individual, que cada um de nós, né, algumas pessoas que passaram mais por perto, né, pessoas da família ou pessoas conhecidas, mas todos nós, independente de quem tenha perdido alguém com Covid ou não, estamos vivenciando um grande luto coletivo. E isso também tem uma carga de energia muito grande em cima da gente, eu até brinco, né, que está no inconsciente aqui. Então, às vezes, quando a pessoa chega com um desânimo, com um lugar, é este lugar. Todo mundo está vivenciando esse lugar. Temos que trazer a materialidade. Então, dentro da arte-terapia, né, trabalhar com memórias afetivas, fotografias, né, trazer esse lugar. A escrita criativa, ela também traz um lugar que alimenta bastante esse lugar onde a gente possa trabalhar essa perda. Então, assim, eu sei que é difícil falar sobre isso, eu sei que não é um lugar muito agradável, né, a gente está falando, mas quando o cliente chega, a gente tem que ter um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente possa trabalhar essa materialidade para que a gente reverta justamente essa energia psíquica aí. Até eu e Rosane, a gente fez um mini curso, né, de luto, né, num trabalho que a gente fez numa faculdade um tempo atrás, né? Mas hoje, né, a gente nem vai conseguir tempo para falar, porque eu estou assim, no laço, a gente tem 10 minutos para fechar, entendeu? Então a gente tem as considerações finais. Vou passar para a Ângela. Então, já entrando nas considerações finais, é sempre assim, né? Nos webinários, a gente sempre vai avançando, quando a gente vê, o tempo já foi. Quem trabalha comigo, quem eventualmente estudou comigo, sabe que eu gosto de lembrar, né, para as pessoas e para mim mesmo, que o processo criativo ele tem uma força transformadora e que chega um momento que vai com, sem ou apesar de nós. Então, eu gosto sempre de lembrar isso, é com, sem ou apesar de nós. Então, a gente precisa acreditar nisso, né? Não precisamos achar que seremos tão maravilhosos que vamos dar conta de todas as coisas. Quem vai mobilizar a energia curativa, né, a energia vital, é o processo criativo, né? O processo criativo na dimensão do humano. Nós somos veículos. Se estivermos bem capacitados, a gente sabe dar estímulos adequados, providenciar materiais interessantes, mas o despertamento ocorre dentro da pessoa, né? Vai com ela, vai sem nós e, eventualmente, vai apesar de nós. Então, eu acho que é bom a gente lembrar disso, né? E uma última coisa que me ocorre, antes de eu passar adiante a palavra, é que nós estamos no Janeiro Branco, mas tem uma cor para cada mês. Então, uma cor para cada mês e uma campanha para cada mês, né? Algumas são bem conhecidas, como o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo. Queria fazer um parêntese para o Agosto Lilás, que é da violência contra a mulher. Atenção, né? Nós também temos aqui no nosso país um recorde bem
bem, né, às avessas com esse negócio, então agosto é o mês lilás para a gente lembrar disso. Mas tem uma cor para cada mês, uma questão da saúde, né? Porque as coisas da saúde mental que não vão sendo resolvidas a contento, o corpo vai tomando a tarefa de traduzir e expressar, e nem sempre essa tradução, né, e essa expressividade são confortáveis. Então, fica assim um convite, né, um desafio, uma lembrança. As terapeutas, a gente trabalha com cores. Tem uma cor para cada mês, tem um assunto relativo à saúde em cada mês. Vamos embora se inserir nas campanhas, né? Não precisa só botar cor no Janeiro Branco, não. Tem muitas outras coisas para estar fazendo. Cristiane, é com você para você recolher as últimas falas, né, naquele tempinho micro que a gente tem. Soraya, você tem que ser no tempo recorde. Tá bom. Então, eu vou recomendar o Conversas Criadoras. É um podcast que está no Spotify, chama Conversas Criadoras. Então, lá entrevistei um monte de gente, inclusive a Ângela, que fez a segunda parte, foi muito legal. A segunda temporada, abriu a segunda temporada, é só sobre arte e terapia. E quem tiver interessado em conhecer o desenho ancestral, é só entrar no Ateliê Clorier. De repente eu ponho aqui no chat. Fica melhor. No chat. Vou agradecer imensamente, Cris, Ângela, pelo convite, Rosane e Oda, que eu vou conhecer, porque estamos na mesma cidade. Então, obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, Soraya. Rosane, suas considerações finais. Você tem 2 minutos. Então, assim, as minhas considerações finais é que a gente seja empático, apesar das diversidades, né? Que todos somos pessoas que estamos passando por vários sofrimentos nesse momento, e não é por causa do gênero, da cor, ou de uma situação de formação profissional, ou de educação, nível de educação, que essa pessoa está sofrendo menos ou mais. Então, assim, esses 2 minutos, né, é para que as pessoas consigam se colocar no lugar do outro de uma forma mais bacana, né? E amor, gente, acho que é isso. Acho que a gente tem que ter amor pelo outro, ser empático, porque as pessoas estão aí com as suas diferenças, um puxa da perna, outro puxa do braço, outro é caolha, e vamos andando por aí. Então, o meu convite, assim, é que, quanto arte-terapeutas, a gente tenha a cabeça aberta para acolher essa diversidade que nós temos no nosso país. Eu vou até colocar aqui que a Rosana está com um texto no nosso blog lá da ARGE, né, falando das evidências científicas. Eu gostaria que convidar as pessoas para irem, né, ler o texto que ela colocou lá e falar dessa importância também, de tudo que a gente está trazendo aqui nesse momento, né, desses registros. Como é que isso está fazendo uma grande diferença para a gente agora nesse momento. Então, convidar vocês para lerem o texto, que está muito bem escrito lá no blog, né, Rô? Para as pessoas irem se inteirando dessa linguagem. Oda. E aí, vovozinho? Me ajuda, que eu não... E aí? Arte-terapia é vida. Necessitamos de quê? Muita fé. E realizar o quê? Motivação nas pessoas. E transformar vidas de montão. Ótimo, Oda, maravilhoso. Ajuda aos universitários. Maravilhoso. Eu estou me lembrando aqui, hoje eu estou saudosista, né? A gente, quando terminava os círculos lá, os trabalhos com a Ângela, os encontros, né? A gente segurava as mãos e dava depois os braços, né? E a gente se juntava naquele círculo ali realmente de energia, né? Nesse momento pandêmico agora, a gente não tem como dar os braços, né? E ter esse movimento. Mas eu gostaria que a gente se imaginasse, já que a gente está pensando nesse né, Janeiro Branco, pontinhos de luz. Todos nós, do micro, do meu universo, pontinho de luz, para esse macro maior, né? Para que a gente se junte nessa grande energia, ecoando justamente para esse universo, para esse planeta da gente, que a gente foi convidada a ficar em casa, né? E que a gente retome
né? Então, vamos imaginar assim, já que todos os arteterapeutas, esse processo criativo e imaginativo é fantástico. Saudade, Ângela, dos encontros lá. Muita dança junto, né, que a gente tinha. Obrigada a presença de todos, né, as palestrantes e as pessoas que vieram fechar esse círculo, colocar energia nessa egrégora para que a gente possa discutir essas coisas. Muito obrigada e uma boa noite. A gente se despede por aqui.